Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Palavras do Salmo 133, versículo 1. E com essas palavras quero desejar a cada um de vocês um bom dia. Sejam acolhidos em nosso momento celebrativo, neste nosso encontro com o nosso Senhor Deus. Que neste momento de celebração, onde lembramos o segundo domingo após Pentecostes, possamos experimentar a boa nova da graça divina, tendo na palavra de Deus o alicerce da nossa fé. Que a palavra nos ensine a sermos a família divina, disposta a viver o perdão e a semear a unidade. Nós, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, nos sentimos felizes com a possibilidade de nos reunirmos com Deus e com cada um de vocês. Que sejamos todos envolvidos nesta bela tarefa que o convite de Deus nos faz de sermos a família aqui neste mundo em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim invocamos a presença de Deus entre nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Vamos cantar do livro de canto da igreja, hino de número 8, Estamos Aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor.
Assim nos diz a palavra bíblica que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Com esta palavra, quero convidar a cada um de vocês que, de forma confiante, coloquemos diante de Deus a nossa confissão de pecados, e assim o fazemos com o Salmo de número 130, versos de 1 a 6a. Confessemos o nosso pecado. Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Amém. Na busca pelo perdão, também ouvimos deste mesmo Salmo, versos 6b a 8, a palavra de Deus que nos diz: mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Aquele que confessa a Deus os seus pecados e arrependidos se submete à vontade de Deus, hoje e sempre encontrará das mãos divinas o perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma vez perdoados pelo nosso Senhor, também devemos nos sentir próximos deste mundo e das pessoas que gemem de dores. Em Cristo, nós somos uma única família que olha as situações adversas da sociedade, mas também lembrando de toda a criação. Por isso, vamos glorificar o nome de Deus, porque Ele é Senhor que nos salva e nos atende, e acima de tudo coloca a sua boa mão sobre nós. Cantemos louvores ao nosso Senhor com o hino de número 523 do livro de canto da Igreja. Ao Deus que reina em glória na nossa vida, no nosso lar, a Ele coloquemos a nossa oração. Pai eterno, Tu és a nossa esperança e em Ti confiamos.
sob o poder da tua palavra, encarnastes entre nós a fim de nos salvar. Na palavra encarnada, nos prometestes o Espírito Santo para que possamos ficar bem guardados e guiados. Por isso, Senhor, ajuda-nos a crer e viver segundo o teu ensino. Dá que sejamos inspirados por tua graça e, com ela, munidos de sabedoria para ouvir, praticar e servir o teu reino. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nos preparemos para a leitura da palavra com o hino de número 322 do Inário da Igreja. Somos a família de Deus. Somos a família de Deus, sim, somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Somos a família de Deus, sim, somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode substituir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode substituir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode substituir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entretando-lhe em sua casa, se o primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-lhe chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Palavras da salvação. Estou pronto, Senhor.
Amado e bondoso Deus, sob a graça da Tua presença, queremos agora ouvir o que tens a nos dizer. Por isso, ó Pai, que a nossa voz seja a Tua voz e que o Teu Evangelho seja abundante em nossa vida. Dá-nos a graça e a sabedoria de sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito e, acima de tudo, um coração simples e puro para servir-te hoje e sempre. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida igreja, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor, o texto do Evangelho de Marcos parece jogar uma cortina de fumaça no conceito que nós temos sobre família consanguinária e também abrange um pouco mais e se estende para a religião, que se coloca ambos ambientes como um local taxativo e de exclusão. É inegável que a família nuclear e a família enquanto igreja, algumas vezes sejam ambientes de grandes vivências de tensões. E superá-las é o desafio da família nuclear e da família cristã. Mas a fala de Cristo não pode ser tomada como uma ponte de rompimento com as estruturas familiares e as regras de convivência da igreja. Ainda mais quando ambas estão calcadas no Evangelho da promoção da vida abundante. Então, como entender o texto? Num primeiro momento, há que se verificar o fundo histórico e as motivações que levam o evangelista Marcos a descrever esta abordagem tão destoante da família de Jesus e tão repulsiva da religião da época. A relevância que cai sobre a localização temporal da escrita do Evangelho nos ajuda e acaba demarcando qual público é o destinatário que o ensino de Marcos quer atingir. Marcos, autor do Evangelho, não é o mesmo Marcos, discípulo de Jesus Cristo. O Evangelho foi escrito por João Marcos, discípulo de Pedro e aprendiz de Barnabé. Barnabé, que a gente conhece muito bem a história, que doou bens, vendeu bens e doou para a igreja. Tudo indica que a casa de João Marcos, a casa da sua mãe, se tornou um dos primeiros pontos de reunião dos cristãos em Jerusalém. João Marcos participou ativamente da primeira viagem missionária que Paulo fez. Ele vivenciou nesta viagem as humilhações e rejeições que os cristãos estavam enfrentando, os judeus convertidos e também os gentios. Essa experiência que ele vivenciou com o cristianismo, dolorosas por sinais, tanto dos judeus que entravam no cristianismo e eram expulsos das sinagogas, como também até esses próprios judeus convertidos ao cristianismo com relação aos gentios que estavam entrando dentro da igreja cristã. Eram embates que, com toda certeza, fez parte do ambiente de João Marcos. Cristãos expulsos das sinagogas, um ambiente sombrio de perseguição romana que também se despontava desde Roma. Dentre muitos martírios, tudo indica que João Marcos tenha testemunhado até propriamente a morte de Paulo e de Pedro, ambos em 64 depois de Cristo, na época de Nero. Então, a redação do Evangelho tem um local próprio. Vamos colocar, como muitos colocam, muitos exegetas e estudiosos, para o ano 68 depois de Cristo. Tempo em que os líderes das sinagogas judaicas estavam expulsando e denunciando os cristãos, e a perseguição romana ganhava cada vez mais força sob a alegação de que a lealdade a Jesus Cristo e o seu reino colidiam com a lealdade a César.
João Marcos, além de não fazer parte dos discípulos, talvez nunca tenha conhecido pessoalmente a Jesus Cristo. Se o evangelho foi finalizado em 68 depois de Cristo, devemos refletir o seguinte: será que João Marcos propositalmente destaca os conflitos familiares e religiosos no evangelho em virtude da situação em que os cristãos estão vivendo? Seria uma mera coincidência que o autor queira comparar o judaísmo com a família e o berço materno de Jesus, considerando um louco e a religião da época questionando a divindade de Cristo? Percebemos esses dois ambientes dentro do texto. Por um lado, o conflito da família com Jesus Cristo, que o considera louco. Por outro lado, o conflito com os escribas de Jerusalém, que questionam a divindade de Cristo e afirmam que ele expulsa demônios em nome de Beelzebul. Algo sério. Marcos parece se servir de um forte paralelo para a realidade dos cristãos do seu tempo, que viam o judaísmo rompendo com os cristãos e as religiões judaica e romanas se colocando contra a divindade de Cristo. No caso dos romanos, ainda pior, porque eles criam em diversas divindades, considerando até os seus imperadores vivos como deuses. O texto pontua que a família de Jesus não aceitava muito bem o seu ministério. Sua parentela o taxava como louco e insistia que ele recobrasse a sua lucidez. Isso era evidente na conduta de muitos judeus que rejeitavam os cristãos. Eles achavam o cristianismo uma loucura e faziam questão de afirmar que não tinham nenhuma parte com o movimento de Jesus Cristo. Ainda que Jesus fosse judeu, os judeus que não se simpatizavam com ele preferiam se dizer que eram os de fora. O que Marcos faz questão, se a gente olhar no nosso texto, de frisar. Ele diz que quando a mãe e os irmãos de Jesus vão buscá-lo, eles sequer entram na casa onde Jesus está. Pelo contrário, eles são de fora. A família se considera de fora. Apenas manda recado para Cristo, considerando Cristo incompetente de cuidar até de si mesmo. Cristo quebra as regras desta família e rompe com os códigos na nação judaica. Nisto, o Evangelho indica que o velho judaísmo, a família de Cristo, e seus moldes familiares são inadequados. Pois todos aqueles que seguem a Deus e cumprem a sua vontade, sendo judeu ou gentil convertido, agora são a nova família de Cristo, sentada à sua volta, enquanto os outros preferem ficar de fora. O cristianismo não é um judaísmo renovado como queria até os próprios discípulos. O filho havia crescido. As roupas já não cabem mais no cristianismo, do velho judaísmo. As vestes familiares não cabiam no cristianismo. Agora, judeus e não judeus, convertidos, gentios, são chamados de irmãs, irmãos e mães em torno do nosso Senhor. Mas o cristianismo também enfrentaria resistências para além dessa velha família judaica. E o segundo grupo que gera conflitos é formado pelas religiões da sua época, em especial a religiosidade de Jerusalém. Eles trazem acusações de que Jesus não possui autoridade divina e é servo do demônio. Com certeza, Cristo tenha desconcertado aqueles religiosos ao perguntar-lhe se seria possível um parceiro de Satanás trabalhar contra a sua própria casa.
Por que razão Satanás haveria de colocar o seu poder contra si mesmo, autodestruindo-se? Ao falar assim, Cristo aponta que ele expulsava demônios e pregava o reino de Deus. Então, como poderia trabalhar para o diabo, favorecendo a Deus? E no tempo de Marcos, além da religião judaica, os romanos e suas crenças em diversos deuses também atacavam os cristãos e exigiam que eles adorassem ao imperador, como foi dito, buscando assim desmoralizar a Jesus Cristo. Então, diante destes ataques, Cristo nos ensina uma das mais profundas e emblemáticas afirmações de fé. Repito, uma das mais profundas e emblemáticas afirmação de fé, que muitas vezes passa despercebido dentro do nosso texto e é o foco central da fala de Cristo. Cristo, ele se coloca como o ungido de Deus, que veio para amarrar o valente, ou seja, veio amarrar o demônio, tomando dele todas as pessoas que estavam sob a sua posse. E muito mais do que isso. Enquanto seus acusadores dizem que a fonte da sua autoridade vem do demônio, Jesus diz que a fonte da sua autoridade vem do Espírito Santo. Percebam, seus acusadores não mencionam o Espírito Santo, mas Cristo o menciona. E aqui está a maior afirmação de fé para todo o cristão. Qualquer um, repito, qualquer um, que rejeita por completo a Cristo, rejeita aquele que nele habita, que é o Espírito Santo. Não existe maior afirmação de fé para a vida cristã do que isto. Querida igreja, dois ensinos precisam ser refletidos a partir do Evangelho de Marcos. Por mais que nos acostumamos a nos chamar de família enquanto igreja, essa fala de Cristo para a sua época foi algo novo. Quando Jesus encarna o perdão de Deus e nos chama de sua família, ele se torna o elo de unidade de todas as pessoas, de todos os povos e nações. O grande diferencial do cristianismo para todas as épocas é que ele questiona a nação judaica que restringia a Deus a um povo. Isso valia também para as outras religiões que faziam a mesma coisa. Em Cristo, a casa aumenta em torno de um único Senhor. Uma grande e nova família é construída. O cristianismo abraça povos, nações, e os considera parte de uma grande família. Estrangeiros, senhores, escravos, libertos e todas as classes sociais, pela primeira vez na história, se encontram em um nome: Jesus. O cristianismo saiu da casa judaica para construir sua morada para todos os povos. Não existe mensagem mais bela do que sermos chamados de família. Quem vive nesta família pode se chamar de irmão, mas Cristo nos chama de santificados, pois por sua obra recebemos dele o Espírito Santo. Contudo, Jesus delimita a extensão do amor de Deus e até onde chega a tolerância e o perdão divino. E aqui está a afirmação da fé para servirmos ao cristianismo. Quando Cristo fala sobre o Espírito Santo, ele declara que todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados, exceto um: aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Quem persiste em desprezar a sua oferta de unidade e perdão, de pertença à grande família, rejeita a obra do Espírito Divino, rejeita o próprio Deus.
Por causa do Espírito Santo, é estabelecido para nós um limite ao ilimitado perdão de Deus. Rejeitar a santidade em Cristo, desmoralizando a sua obra salvadora por nós, é o que nos conduz à condenação e se torna um pecado imperdoável. Mas essa rejeição do Espírito Santo, que torna a mácula imperdoável, deve ser fruto de uma reflexão discernida e decidida. Então, meus amados, não se assustem. Isso pouco se aproxima das nossas revoltas que muitas vezes temos contra Deus, seja no momento de angústia ou indignação. E que muitas vezes, quando isso acontece, o próprio medo que nós temos dentro de nós de ter cometido algo grave, de ter cometido um pecado contra Deus, já é uma resposta clara de que nós não cometemos um pecado contra o Espírito Santo. Se em nós há temor diante de uma falha cometida, ainda não é pecado contra o Espírito, por mais que muitas vezes nós nos revoltemos contra Deus. Pecado contra o Espírito é uma reflexão discernida e decidida. E Jesus Cristo não é nada para mim. Por isso, meus amados, que saibamos então sentar-se à mesa da família do Senhor, tendo em Cristo a santidade divina entre nós, que nos faz comunidade do seu reino. Amém. Diante da palavra pregada, com toda a cristandade, professemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos agora lembrar os avisos da nossa igreja, da nossa comunidade. Recordo que o nosso próximo culto marcado para o dia 13 de junho, às 9h30, também transmitido pelas páginas oficiais da ISLB aqui em Campinas. Ainda após esta celebração, às 11 horas, teremos aqui a transmissão do culto em língua alemã, do qual aqueles que quiserem se sentir motivados a participarem desta celebração, assim são convidados. Então, lembrando aí, dia 13 às 9h30 e depois agora deste culto, às 11 horas, culto em língua alemã. As ofertas desta manhã, elas são destinadas pelo Sínodo, e assim o Sínodo destina para o apoio ao trabalho de conselhos e grupos do Sínodo do Sudeste, entre eles grupo da Diaconia, Jovens, Educação Cristã, Oase, Fórum da Mulher, Conferências Ministeriais e Música. Você encontra aí na sua tela tanto o QR Code que vai reportar a página do Sínodo para fazer a sua oferta, ou também ali o link e a conta bancária. Que Deus possa assim abençoar dádivas, doadores, como também destino das nossas dádivas. Os dados financeiros da nossa comunidade, só fazendo uma memória, ainda do mês passado, nós conseguimos alcançar o valor de 93% de entradas, referente a 7% faltosos com relação às obrigações do mês. E este mês agora, o mês de junho, ainda início de semana, início do mês, nós estamos aí com um alcance de 12% de entradas e ainda 88% com relação às obrigações do nosso mês. Agradecemos aí a toda a comunidade que tem se empenhado com suas contribuições e doações para mantermos as nossas obrigações junto à nossa comunidade. Você tem aí a tela dos dados da nossa igreja, tanto a conta bancária da agência do Itaú e o CNPJ do qual você pode fazer a sua contribuição via Pix.
2 Coríntios 9:7 é que nos anima a ofertar e contribuir para a obra de Deus. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lembro também que a partir dessa semana eu estarei de férias e a comunidade ela assumiu, juntamente com alguns convidados, as celebrações até o fim do mês. Agradeço aí a todos que se colocaram disponíveis a trazer as transmissões dessas celebrações e também aqueles que foram convidados e aceitaram o convite de participarem desses cultos até no fim do mês de junho. Nós queremos nos preparar para o momento de oração final e Pai Nosso, e assim fazemos com o canto Falar com Deus.
Oremos. Amado Senhor, diante do teu altar, reconhecemos a tua grandeza e colocamos as nossas alegrias e dores confiantes no teu socorro. A ti somos gratos pela tua palavra, que nos desafia a vivermos próximos a Jesus e próximos a nossos irmãos, irmanados numa grande família divina, inspirados pelo Espírito Santo. Rogamos que a tua igreja seja nutrida pelo teu evangelho e nos tome como ministros do teu ensino a todas as nações. Que saibamos cumprir os teus desígnios e zelar pela ordem dos sacramentos e pelo cuidado para com toda a tua criação. Guia a nossa nação, o nosso estado e município, guia todas as autoridades, a fim de que a tua justiça reine. Permita boas colheitas no campo e na cidade, seja no plantar e no colher dos alimentos, seja no acesso ao emprego e no sustento digno das nossas famílias. Por isso, Senhor, abençoa todo o trabalho digno e honesto. Cuida de nossos lares, para que possamos viver o amor e a paz em nossa casa. Coloca a tua presença junto aos doentes, enlutados e perseguidos. Proteja e envia mãos diaconais junto aos que passam fome. Conforta os desalentados e auxilia a todos nós com o teu Espírito Santo. Celebre o dom da vida com todos aqueles que têm muitos motivos de gratidão, seja na dádiva de comemorar o aniversário ou passagens importantes, dando a cada pessoa um coração inflamado e sedento por ti. Bondoso Deus, acolha os nossos pedidos, inclusos aqueles que aqui não expressamos em palavras, quando tudo entregamos a ti, na oração que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos nos despedir sob a bênção protetora do nosso amado Senhor e Deus. Que o Senhor esteja à tua frente guiando o teu caminho. Que o Senhor esteja atrás de ti protegendo-te. Que o Senhor esteja ao teu lado te amparando e sustentando. Abençoe-vos o Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejamos a grande família do nosso Senhor Jesus. Que possamos nos sentar à mesa desta família servindo os dons que o Espírito Santo nos dá. Nesse sentido, sirvamos a Deus e ao próximo. Que amemos a Deus acima de tudo e servimos ao próximo por este mesmo amor. Desejo a cada um de vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana. E até o nosso próximo encontro, o nosso próximo culto com o nosso Senhor Deus. Fiquemos com o canto final, hino de número 293 do livro de canto da igreja. E com este culto, assim nos despedimos deste momento de celebração. Um hino. Bom dia a todos e todas.